Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da Manhã. Eu sou Eudes Figueiredo e por aqui estão as principais informações do dia. Para a análise dos nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Aline Scarelli e também Fernando Gessi. Sejam todos bem-vindos ao nosso Jornal Local. Vamos lá. Olá, Eudes, olá, Aline, olá, Padilha. Um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham. O meu destaque de hoje vai para os alertas que estão sendo feitos para o Brasil, tanto a OMS, ao Imperial College, com relação aos aumentos dos casos de Covid que nós estamos tendo aqui no Brasil. As curvas não são lá muito bacanas, não. O aumento tem sido aí muito expressivo. E também, por ontem, o DBMJ, que é, na verdade, o The British Medicine Journal, é uma publicação, é um site de publicações específicas da área de medicina do Reino Unido, fez uma publicação a respeito de um estudo, isso é coisa séria, tá? Não é brincadeira, não. Fez ali uma publicação a respeito de um teste, né, de uma análise que eles fizeram em cima de 6 mil pessoas que tomaram cloroquina. O resultado foi o seguinte: o medicamento tem a mesma função de uma bala de menta, ou seja, infelizmente, né, não serve para nada. Gostaria muito que tivesse ali uma atuação sobre o vírus, mas o que foi publicado nessa revista de Ciência e Medicina é que a cloroquina não tem efeito absolutamente nenhum sobre a Covid-19. Olá, bom dia, Eudes, Gessi, Padilha, bom dia especial para todos que nos acompanham e um bom dia mais que especial para a Aurica, que ontem o Padilha fez um bom dia especial para ela, dizer aqui que você é uma querida, vó do Bernardo, é também a mãe da minha xará Aline, um beijo para vocês, obrigada por quem está em Mirante acompanhando a gente aí. Meu destaque de hoje é a respeito de uma notícia que foi veiculada nos principais jornais e principalmente onde eu li, que foi na Folha, lá é a minha fonte. Quero ressaltar aqui que eu pesquiso e sempre trago fontes, e quando eu tenho números eu falo da onde eu tirei os números, porque eu não estou inventando nenhuma notícia, nenhum ranking, muito menos dados falaciosos. O que eu quero dizer é que houve um levante, né? Está havendo um levante entre os governadores do estado, são 19 aproximadamente, que assinam uma carta se colocando contra o governo federal com relação às mentiras que ele propagou semana passada, né? Qual é o motivo desse levante? Porque várias vezes o presidente se coloca numa posição de passar a responsabilidade da crise para os governadores, né? Inclusive o Caiado, né, lá de Goiás, do DEM do Goiás, e o Ratinho, que são aliados, também se colocaram contra, porque pegou mal, né? O que aconteceu? O prefeito de Minas Gerais, o Romeu Zema, se reuniu com Lira para ver se minimiza essa crise aí. Então, além de uma crise pandêmica e econômica, nós temos uma crise relacional do presidente com os governadores, né, gente? Bom dia, Eudes, bom dia, Aline, bom dia, Gessi. Meu destaque de hoje é uma reflexão. Aquele mesmo que decreta lockdown, sem ciência, ou não explica a ciência que ele adota, tem o poder também de decretar um desconto no IPVA, um desconto nos impostos, no ICMS. Tem também o poder e o direito de decretar um menor custo da máquina, diminuindo os salários e benefícios daqueles que ele coordena como governador. E fica aí essa reflexão para todo mundo. Em vez de você vestir o chapéu que estão querendo te colocar de que a culpa é nossa, vamos pedir a esse mesmo que, sem ouvir ninguém, toma decisões que mudam a vida de todos nós, para que ele passe, ou nós obrigamos ele a passar a pensar que nós precisamos de um hospital de campanha, já que nada disso que eu disse ele faz, ou ele fala. Ele apenas aumenta impostos e decreta a falência de todo mundo em nome de uma ciência a qual ele nunca apresenta e simplesmente diz em nome da ciência. Bom dia e toca o programa. E olha só, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, usou as redes sociais para justificar a compra de uma mansão no valor de 5,97 milhões em um bairro nobre de Brasília. Ainda no início da semana, a propriedade tornou-se alvo de polêmicas
entre apoiadores e opositores do governo. No vídeo divulgado, o senador afirma que deu entrada no imóvel com a renda arrecadada através de venda de outras propriedades que possuía, sendo elas um imóvel residencial e uma franquia de lojas de chocolates da Copenhague, ambas localizadas no Rio de Janeiro. Olha, nós poderíamos estar aqui discutindo sobre outras coisas mais importantes para esse país, ao invés de estarmos aqui, infelizmente, por conta das notícias que rodam aí o Brasil todo, perdendo nosso tempo com uma investigação que já deveria ter sido encerrada há muito tempo. Primeiro que ele é alvo ali de um inquérito que investiga a questão das rachadinhas. Mas o que mais me espanta nesse caso do senador Flávio Bolsonaro é que nós temos mais perguntas do que respostas. Eu acredito que ele deva explicar isso aí para a sociedade, afinal de contas, todos os recursos que ele recebe durante aí, pelo menos até onde eu conheço, sempre foram públicos. Então, eu me pergunto o seguinte, Eudes, primeira coisa, eu gostaria de saber, em 2018, ele foi candidato a senador, ganhou, por sinal, e ele declarou ali no seu imposto de renda 1.700.000 reais no seu imposto de renda. Então, para quem fez aí um investimento da ordem de pelo menos de 3 milhões de reais, sendo que os outros 3 foram financiados, é uma coisa meio estranha, né? Afinal de contas, ele ganhou aí muito dinheiro durante esses últimos 2 anos. Existe uma história aí que ele é um excelente corretor de imóveis. Ele consegue comprar um apartamento em questão de 1 ano, 2 anos, tem uma valorização de 300%. Eu não sei qual que é a mágica que ele faz. A segunda questão ali é o seguinte: de onde saíram esses 3 milhões de reais para fazer a compra total disso? Porque uma coisa é você ter 1 milhão de reais, de 700 mil declarado, outra coisa é você ter uma liquidez de 3 milhões de reais. Isso é uma coisa bem diferente. Gostaríamos aí de que isso aí fosse explicado. Outra coisa, todo mundo sabe que um senador, ele tem um salário bruto de 30 e poucos mil reais e líquido de 24 mil reais. Então, nós gostaríamos de saber como é que ele vai fazer o pagamento desse financiamento aí da parcela que ele financiou os outros 3 milhões, sendo que daria ali algo em torno de 15 mil reais por mês. Então, é meio complicado. Mas outra pergunta interessante: como que o banco lá estatal, lá do Distrito Federal, aprovou para ele um financiamento de 3 milhões de reais a um juro, segundo consta, de 5%, muito abaixo do valor de mercado? E o que é mais interessante, todo financiamento que nós fazemos de imóveis, você tem que comprovar que a tua renda líquida ou o valor da parcela não ultrapassa 30% do valor do teu rendimento líquido. Para isso, ele teria que ter, no mínimo, uma renda de 50 mil reais, a não ser que ele tenha uma outra fonte de renda que também não está ali no seu imposto de renda. E, por final, nós também gostaríamos de saber por que ele registrou esse imóvel 40 quilômetros longe de Brasília e não o registrou ali, na esquina, quase da onde ele trabalha, no Congresso Nacional, tem um cartório onde estava registrado antes esse imóvel. Então, são algumas questões ali que eu gostaria muito de ficar ali, de ter conhecimento a respeito disso. Acredito que não só eu, mas a sociedade toda, porque realmente precisa colocar um fim nessa história. Ninguém, até onde eu sei, nós estamos passando por um problema muito difícil, o Brasil vem passando por uma crise complicada, e dá a impressão que nós temos 3 Brasis aqui no mesmo lugar. Primeiro Brasil é o Brasil dos mais de 14 milhões de desempregados e alentados, que com certeza devem passar de 20 milhões. O segundo Brasil é o nosso Brasil, o Brasil que está pagando essa conta a duras penas. E o terceiro Brasil de alguns nichos específicos de funcionários públicos que ganham muito bem para não fazer quase absolutamente nada. Não estou falando da galera, não, do baixo clero do funcionário público, esses aí ralam pra caramba. Mas esses aí que ganham mais de 15, 20, 30, até mais de 100 mil reais, eu gostaria muito de saber que hora que vocês vão começar a ajudar esse país. Então, foi notícia nos principais jornais, está até agora repercutindo nas redes sociais, e daqui também nós não podemos nos esquivar de comentar, né? Eu destaco o que a notícia traz, né? O que a notícia traz? Uma declaração do Flávio Bolsonaro. O que ele diz? Ele minimiza esse fato, ele diz o seguinte: lamento a exploração em cima de um fato simples. Assim, vamos situar as pessoas que estão nos ouvindo. É um fato simples?
Quer dizer que há uma renda declarada do casal de aproximadamente R$ 36 mil mensais, sendo que 28 mil renda dele, né, como parlamentar, e 8 mil renda dela como dentista. E de repente adquirir um imóvel na monta de 6 milhões, então é um fato simples para quem, né? Para quem? Então, assim, todas essas rendas somadas não permite uma compra de um imóvel desse tipo. Então, quando a gente pensa que esse governo, essa família, o clã Bolsonaro faziam suas campanhas eleitorais dizendo que iam se eleger pela família, você pensou que era sua família, né? Então aqui tem a notícia, é para a família deles, bem-estar deles. E engana-se quem pensa que manter uma franquia da Copenhague, que foi a justificativa que ele deu, e também outra renda que ele atribuiu lá, é possível adquirir uma casa dessa. A gente sabe, a gente faz conta, isso é impossível. Pior, né? A gente sabe que ele está sendo investigado do esquema de rachadinha, que o nome é corrupção. Vamos naturalizar a rachadinha, que é corrupção, além de manter pessoas na lista de assalariados da LERJ sem ser funcionários. Aí é assim, né? O fato não é simples, o fato é sério, tem que ser explorado. Então o cara tem lá uma casa de 6 milhões, é um projeto de governo, na verdade é um projeto estruturado da família Bolsonaro para se manter e ter interesses pessoais ali cada vez mais fermentados e aumentados. Se você for ver nas fotos na internet da mansão, é assim, não permite a renda declarada ter uma mansão daquela. É isso, gente. Agora cada um avalia se isso é legal. Do seu ponto de vista da lei, eu quero dizer. É um prato cheio, né? Esse negócio do Flávio Bolsonaro. Atitude burra, talvez. Atitude não era o momento? Talvez. Mas agora ver o pessoal da esquerda, os lacradores, querer colocar isso como um fato de desonestidade? Não, a escritura é pública. Fez financiamento na Caixa Econômica Federal. Tem tanta coisa mais séria para você se preocupar aí. Tem tanta coisa mais séria que mexe com a democracia. Alô, Aline? A democracia. Um deputado preso, enquanto o pessoal da esquerda tem, em nome da liberdade de expressão, em nome da democracia, falar tanta bobagem, como o Zé Dirceu, que há 3 anos atrás pediu para prender os ministros do STF. E agora querem pegar essa compra, que volta a dizer, não era o momento, falta de habilidade, mas não tem nada de ilegal. Talvez na cabeça desse pessoal o fato ilegal é ele ser filho do presidente, daquele mesmo que até hoje eles tentam achar um rastro de corrupção e não conseguem. Mas o registro fica aqui. 57 milhões de brasileiros votaram no Jair Bolsonaro, não no Flávio Bolsonaro ou qualquer outro que tenha sobrenome Bolsonaro. E talvez isso faz essa turma ficar tão desesperada para procurar pelo em ovo. O senador Márcio Bittar, do MDB, deve apresentar esta semana o parecer final da PEC emergencial. A expectativa é de que a proposta seja aprovada ainda nesta semana no Senado Federal para encaminhamento à votação na Câmara dos Deputados posteriormente. Segundo o parlamentar, a medida, além de viabilizar o retorno do auxílio emergencial, coloca limite na gastança pública. Olha, essa PEC, ela passou da hora de já ter sido aprovada. Esse senador aí, o Márcio Bittar, pelo menos ele fez ali um alinhamento muito grande com o Paulo Guedes, porque toda hora que nós colocamos um projeto desse tipo, um dinheiro que vai ser dado ali para ajudar a melhorar um pouco, a amenizar um pouco o sofrimento da sociedade que perdeu emprego, que vem passando grande necessidade, ele tem que ser retirado de algum lugar. E esse senador aí, o Mário Bittar, ele disse ali nos seus comentários que ele teve uma derrota muito grande, que ele precisou excluir o mínimo de gasto da saúde e da educação. Eu não sei que país que esse cidadão mora, onde nós temos aqui uma educação que está na UTI e uma saúde que está beirando a porta do necrotério. É impressionante as decisões que algumas dessas pessoas tomam, se bem que nós também aqui não podemos deixar de comentar que nós temos uma educação péssima no país e nós temos uma saúde precária levada aí aos trancos e barrancos. Essa é a grande realidade. Mas o grande problema da educação não é o professor, o que muitas pessoas acham
que o problema está ali, né, na ponta. Não, não está não. O problema na nossa educação está antes do professor. O professor é vítima desse sistema perverso que nós temos aqui, tanto quanto o aluno, onde nós gastamos muito recursos na atividade e-mail, e ali na ponta, como eu já sempre digo aqui, é tudo feito aos trancos e barrancos e do jeito que dá. Escolas precárias, falta de material, falta de progressão continuada ali dos professores, aprimoramento. Então, esse é o nosso Brasil, E aí você tem um senador desse que tenta modificar, através de um projeto, uma aplicação de recursos que já é complicadíssima, porque o pouco que chega ali na ponta é o que dá para fazer. Por isso que nós temos hoje uma saúde, uma educação aí complicadíssima. Mas, pelo menos, essa PEC foi aprovada. Vamos dar aí um pouco mais, mitigar um pouco o problema que nós estamos com as pessoas que perderam seu emprego, seu trabalho, e vamos rezar para que esse problema vá embora o quanto antes possível. Parece que ainda não entenderam o caminho das coisas, né? Ao contrário do mundo todo, que já vem ali derrubando as suas curvas, aqui no Brasil nós somos motivo de preocupação mundial ainda. O mais importante da PEC emergencial talvez não seja só o retorno do auxílio emergencial, o qual muita gente precisa, muita gente depende. Uma ação financeira, econômica elogiada no mundo inteiro, o que faz mais ainda os opositores do presidente Bolsonaro ficarem nervosos e perderem a concentração, é, dentro dessa PEC, o que fala sobre a diminuição de gastos públicos. Que está na hora disso sair do discurso, como eu disse aqui na minha abertura, e alguém realmente, ou um grupo realmente, se fortalecer e propor uma redução desse peso público que é tantos benefícios e tantas garantias, onde faz com que o nosso orçamento fique sobrecarregado, não sobrando dinheiro, ainda mais em época de pandemia, para outros socorros que tem que ser imediato e não podem mais ficar à espera. O Brasil precisa passar por essa mudança de despesas públicas, o Brasil precisa diminuir o seu peso público e melhorar muito a sua eficiência. E sobre o auxílio emergencial, é super importante para muitas famílias que não têm de onde tirar, já que alguns governadores continuam insistindo no lockdown, onde para de gerar emprego, para de gerar riqueza, e esses mesmos governadores continuam aumentando impostos para que sustente o peso da máquina, a qual eles não têm coragem de mexer. Então que o governo federal tome a iniciativa junto com a bancada de deputados e comece, enfim, a diminuir o peso e o custo do Estado brasileiro. E olha só, em entrevista ao programa Pânico da Jovem Pan, esta semana, a youtuber cubana Zoe Martínez analisou o desempenho do presidente Jair Bolsonaro sem partido na cadeira mais alta do Poder Executivo. Até agora, Bolsonaro está no caminho certo, segundo ela. Não tem se desviado e faz um bom trabalho. Vivemos um momento de polarização política porque a esquerda radical permaneceu durante muitos anos no poder. Agora é a vez da direita. Apesar de Bolsonaro propor um governo distante da chamada velha política, a cubana considera que o presidente precisou ceder em algumas decisões, principalmente para o Centrão. Olha, essa moça é youtuber Zoe Martínez, cubana, por sinal. Eu, sinceramente, eu vi pouca coisa dela, vi um vídeo, vi algumas vezes aí que chegou até mim, algum vídeo dela. Mas ela não está errada, não, ela está correta. Realmente, primeiro porque quem apoia a esquerda nos modelos aí, que principalmente que nós temos aqui no Brasil, realmente tem que tomar um pouco, tem que fazer uma reflexão, porque não é desta forma que essas pessoas podem conduzir a economia ou conduzir um país com esse pensamento que eles possuem, totalmente desconexo com a realidade mundial. E um ponto que ela toca aqui, com relação ao Bolsonaro, realmente, o Bolsonaro, quando fez a sua campanha, ele demonizou o Centrão, detonou acordos políticos, isso aí todo mundo sabe, ele realmente falou isso, ele representava ali uma atuação com relação a uma nova política, uma nova maneira de fazer política. Mas não é bem assim que funciona. A política, ela é a arte da interação entre as pessoas
interação ali entre os diferentes pensamentos, e é a arte de fazer aquilo que é possível de ser feito. É lógico, eu também tenho uma frase que eu levo sempre comigo: entre você conseguir o que é excelente e o ruim, você conseguindo ali realizar o que é bom, é lógico, já é o primeiro caminho para depois você conseguir o que é excelente. Embora o que seja excelente para um não é o excelente para outro. Hoje nós falamos aqui a respeito do Estado mínimo, e se você falar isso lá na esquerda, pelo amor de Deus, eles vão arrebentar com você. Né? Agora, um dos detalhes que ela comentou aqui é que o Bolsonaro ali se rendeu. Lógico, se ele não fizesse isso, ele não conseguiria governar. É lógico, o Centrão é um problema muito sério no nosso país, é um sistema ali fisiológico, governista, eles têm ali um poder muito grande. Eu espero que nas próximas eleições, ano que vem, esse grupo aí se extinga, porque é um verdadeiro desastre para o país, mas eu também sigo a mesma linha que ela. Apoio o governo nas boas ações, nas boas práticas, nas boas condutas, mas critico algumas coisas que eu não vejo o porquê que são feitas desta forma. E eu cito aqui, primeiro, questão do trato com a pandemia, a questão do meio ambiente e também a questão da política internacional e das relações internacionais. Eu acho que esses três setores aí precisam de um ajuste, porque senão vai ficar muito difícil. Lembrando que tudo é interligado. O mundo hoje é globalizado. Então, uma ação aqui reflete ali. E eu percebo que, em alguns momentos, o presidente puxa a corda um pouquinho demais. Acho que precisa ter um pouco de mais de atenção com relação a isso, mas realmente o pensamento dela está correto. Vou na mesma linha. Então, vamos lá. A própria notícia diz que a tal da youtuber cubana afirma que Bolsonaro agiu corretamente por se alinhar ao Centrão, que faz parte do jogo, faz parte da política. Então, assim, o que comentar disso, né, gente? Ela é uma jovem de 30 anos com ideais liberais, certo? Eu acho ótimo que as pessoas tenham orientações políticas diversas e é a partir dessa diversidade que a democracia se aperfeiçoa. Nós não queremos o consenso de tudo, a gente precisa de ideias, né? Agora, a partir do momento que a tal cubana diz que pessoas com mais de 30 anos que são esquerdistas são burras ou são mau caráter, então é preciso fazer um reparo. Não é esquerdista, é esquerda. A partir do momento que você não se alinha à ideia de alguma pessoa, ela te chama de burro e de mau caráter, a gente já sabe onde está a burrice e o mau caráter, é do outro. Porque se para formar uma democracia, para ter um diálogo, a gente precisa de todos, e a representação da democracia supõe que todos devem estar representados, porque o outro não se alinha às minhas ideias, eu vou taxá-lo como burro ou mau caráter? Não, eu penso que ideais de esquerda são importantes, principalmente porque tem um ideal progressista do Estado, de a necessidade do Estado estar presente na vida das pessoas que mais precisam. Penso que uma direita inteligente, aquela que dialoga, que ouve, que lê, né? Tem que ler, gente, tem que estudar. Essa direita é importante porque a gente vai ter um freios e contrapesos. O Centrão existe, ele tem partidos lá, minorias de partidos, e talvez mais para frente isso vai ser modificado, porque as cláusulas de barreira vai diminuir o tanto de partido no Brasil, que eu acho bom. Então, assim, faz parte da política o diálogo, certo? Aí vem uma menina que diz que pessoas assim que pensam diferente dela é burro e mau caráter. Para mim não dá para ter diálogo, porque a pessoa nivela, não traz uma conversa que agrega, que progride, uma conversa que emancipa. Isso daí é raso para mim. Então, de comentar o que, gente? Ela passa pano pro Bolsonaro e sem nenhum critério. Esse é o pior. Ok, é isso aí. Estamos encerrando o nosso jornal de hoje. Muito obrigado a você que ficou na sintonia, na audiência, aqui nas redes sociais. Muito obrigado. A gente volta amanhã com mais um Jornal Local. Grande abraço para todo mundo. Aproveite, divulguem, compartilhem o nosso jornal e nos ajude aí ativando o sininho. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro.